Se vocês não sabem esse nome, mas de onde vem o nome Baco, então? Olha o nome do cara. Quer dizer, desculpa, olha o nome de artista dele. Baco, Exu do blues. Certo? Vocês sabem o que é Exu, né? Claro. Massa. Vocês sabem o que é blues? Sim, estilo de música. Isso. E Baco? Baco é um demônio da cultura. Baco é um demônio, bicho. Não. Existem É? demônios? Eu não sei, hein? Tá bom, acho que vocês claramente não É um sabem. demônio da cultura suméria? Não. Baco é um deus romano, pessoal. Baco é um deus romano. Baco é o deus do vinho e dos prazeres carnais. Certo? Baco, na Grécia, era chamado de Dionísio. E aí, quando os romanos pegam a religião grega, politeísta grega, e absorvem para eles, eles começam a mudar o nome dos deuses. Então, Dionísio, que era o deus dos vinhos, dos prazeres carnais, se transforma em Baco. Zeus se transforma em Júpiter. Júpiter. Certo? E a gente tem vários casos desses, certo? Baco é mais um desses casos. Tranquilo? É por isso que o nome artístico dele é Baco, por causa do deus do prazer, Exu, porque ele é negro, certo? E ele aí absorve a cultura africana nesse sentido. E do blues, porque o blues é um estilo de música de origem negra, veio dos escravos e tudo mais. E o blues é o que dá a base para o surgimento e para a existência do rock and roll, certo? O rock nasce enquanto fusão de estilos entre... Gente, um minutinho, porque tá molhando tudo de novo. Ok. No final do dia, eu não vou ter mais sofá, eu não vou ter mais nada. A água vai tomar de conta da minha vida. A casa do senhor é uma peneira também, professor? Um minutinho. Estão me escutando? Sim. Então, Pronto, repita, por favor, a pergunta. Sim. Cortou, Luciano. ele perguntou se a casa do senhor era uma peneira A casa do também. senhor é uma peneira também? Sim, não. A minha casa não é uma peneira, eu moro num apartamento, na verdade. É porque eu sou daquela pessoa que vive para deixar as janelas abertas, sabe? Eu odeio casa fechada É assim. nóis, professor. Ah, eu também, é horrível. Só que o tempo de Aí tá João me dando caramba Pessoa porque molha as não coisas. permitem isso, velho. O tempo de João Pessoa é assim, ó. Eu tava dando aula meia hora, quer dizer, eu tava dando aula pro terceiro ano. Choveu e molhou tudo. Aí apareceu o sol lindo, belíssimo, assim, massa. Vou abrir a janela, tá de boa. Choveu de novo. Então, infelizmente, eu vou ter Ultimamente que... tá assim, direto, em todo canto. Olha só, pra gente começar hoje, Só isolou a janela do eu escritório. tive uma pequeno problema, certo? Quem era para estar dando renascimento, essas paradas todas, é o Egito. E aí a gente vai, isso ele vai continuar, certo? Ele vai dar a reforma protestante para vocês, se ele já não deu, né? E eu vou ficar com Ele me Roma, deu uma redação de 50 minutos pra fazer. porque a gente ainda não viu Roma, certo? E aí, o que é que eu quero? Deixa eu só, agora que está todo mundo aqui, vou deixar só o chat. Em Olha 17. só, pessoal. Eu vou passar para vocês, inicialmente, um vídeo, coisa de 2 minutos, certo? De uma série da HBO, muito famosa, chamada Roma, certo? É uma série que, do ponto de vista histórico, a reconstituição histórica dessa série, ela é muito boa, assim. Não esqueço mais nunca, eu tive um grande professor de história antiga lá da UFPB, chamado João Azevedo, faleceu, infelizmente. Era um gênio, assim, absurdamente gênio, e todos os filmes, séries, ele saía fazendo a crítica, assim, não assista isso é uma palavra, né? Mas Roma não, Roma ele disse, olha, Roma vocês devem passar, inclusive, para os alunos de vocês,
E aí eu estou cumprindo o que meu professor disse e vou passar, a gente vai ver aqui só um trechinho, certo? E aí o que é que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal? Eu quero que vocês prestem atenção na luta, no detalhe da luta. Eu quero que vocês prestem atenção em como os romanos se organizavam do ponto de vista da estratégia militar e como os povos germânicos estavam organizados do ponto de vista da estratégia militar. Beleza? Sim. Beleza. Possivelmente vocês não vão conseguir escutar. Vocês vão ler as legendas e ver as imagens, certo? Mas se escutar, melhor ainda, é porque está com um problema de som, parece Professor, que eles Jonathan sabe não... um jeito aí de colocar o áudio. Não, mas não é tão importante, não. Não se preocupem, não. O mais importante nesse caso vai ser vocês verem, certo? Vocês estão vendo a tela? Uhum. Está compartilhada? Sim. Ray Stevenson. Shields on me. Beleza?
Todo mundo Beleza. assistiu? Assisti. Pronto. Vocês... não estava saindo som, né? Tava não. Beleza. Agora estão vendo a introdução, o slide? Sim. Osvaldo, Oi. Não, professor, tá aqui. Roma Antiga, só que não tá o Osvaldo. slide, não. Tá só o Oi. assim. eu vou precisar sair da aula porque eu vou pro hospital. Mulher, tá bom. Cuidado. Fique bem. Todas as precauções. Use Tchau. luva, tudo. Para se Tá. proteger. Use óculos, tudo. Tá, ok. Tá. Beijo. Tchau, cheiro. Estão vendo o slide agora? Sim. Massa. Olha só, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é do caramba essa série, né, velho? Se eu fosse vocês, eu assistiria, porque essa série é muito massa mesmo. Segundo, vocês viram o início, quando eles falam da aliança entre o Pompeu e o Júlio César? Lembram Sim. disso? Sim, Pronto. todo mundo viu. E isso é chamado de primeiro triunvirato, certo? Eu quero que vocês apenas guardem esta informação, por enquanto, na mente de vocês. Absorvam essa palavra chamada triunvirato, certo? Que nós iremos abordar um pouquinho mais à frente ela. Outro detalhe. A gente vai chegar aí na questão militar, mas eu vou adiantar para vocês isso. Vocês perceberam como estava organizada a formação do exército romano para como estava organizada a formação do exército germânico ou bárbaro? Ou não perceberam nenhuma diferença? Se quiserem escrever no chat. Organização, o senhor quer dizer na formação da batalha? Sim, na Ou em formação. Mais do que isso, na Os formação. bárbaros iam pra cima com tudo. Os romanos esperavam mais eles atacarem. Na Os organização romanos têm Na base militar. do uma contra-ataque. estratégia. Exatamente. Estratégia é a palavra-chave, certo? Não. Por quê, pessoal? Os romanos, eles vão beber da organização militar e tática dos gregos, certo? E eu já tinha falado para vocês disso, que os gregos, eles vão ser um dos grandes povos antigos do ponto de vista militar, justamente por causa dessa capacidade de organização e de montar estratégia que eles tinham, que muitos e muitos povos não possuíam, certo? E os A romanos, formação da eles famosa justamente... tática tartaruga, né? Isso. O que os romanos fizeram nessa disposição tática, pessoal, é uma variação da tartaruga, se você analisar. Os caras estavam em fila, vocês perceberam que eles estavam em fila, cada um ficava com escudo, e um atrás ficava segurando o outro, e a filinha indiana certinho, o da frente com o escudo, e todos os outros segurando para dar força, para fazer com que ele não se recue, entendeu? É como se fosse um monte de gente empurrando o cara para avançar. E o cara que está na Se uma frente... pessoa cai, isso aí já era. Não, eu vou explicar por quê. Um cara da frente, que estava lá protegendo, em algum momento ele vai se cansar, certo? E eu acho que vocês perceberam quando o comandante, né, quando o pulo faz dá o apito, a câmera fica em cima, pegando de cima, e vocês veem que entre as linhas existe um espaço, e aí quando o cara dá o apito, o cara que estava na frente volta lá para trás da linha, e aí o cara que estava atrás dele vai assumir, que é justamente quando o cara faz aquela besteira de quebrar a formação e de ir na doida matando a galera e tudo mais, certo? E esta quebra de formação é simplesmente punida com aquilo, com a crucificação, certo? Com a crucificação. Agora eu pergunto, por que os romanos condenavam, certo? O cara que quebrava a linha de formação dessa maneira? Por que vocês acham?
Imagine, por favor. Era uma punição comum na época daí de Roma. Ganhou apenas um significado especial por causa da morte de Jesus, mas era uma punição Certo. comum. Mas vamos esquecer da crucificação, certo? Vamos pensar em outras punições, como a chicotada. Só porque o cara quebrou a formação, ele vai receber aquilo de chicotada, meu irmão? Vocês acham que é realmente, velho, quebrou a formação, é para quebrar geral, é para apanhar, é para morrer, não tem boquinha, não. Porque ele Vejam quase bem, causou a derrota grega. A derrota romana. romana. E isso é porque a quebra da formação da estratégia, ela acarreta um perigo não só para a pessoa em si, mas para toda a sua legião, entendeu? Então, você seguir a estratégia cursada, decidida, é muito mais importante do que você tomar atitudes individuais. A coletividade, nesse sentido, vai ser mais importante do que as atitudes individuais. Se você se basear em atitudes individuais para conseguir conquistar a batalha, vai acontecer o que estava acontecendo com os germânicos, perdendo tudo, certo? Então, eu quero que vocês prestem muito atenção nisso, para o que eu vou falar agora, que é o seguinte: Roma nasce, cresce, se desenvolve. Ela vira tudo aquilo que ela foi por causa das guerras, certo? Por causa das guerras, por causa da sua força militar. A lógica de expansão romana após a República, e a gente vai detalhar aqui depois, mas eu quero que vocês vão pegando essas palavras, esses conceitos, porque a gente vai usar já já. O crescimento e a expansão romana, ela se deu por causa das forças militares. Foi o que Roma fez fazer: conquistar território, ter escravos, ter grana, erigir aquela cidade que foi. No momento em que a guerra e a expansão do território romano deixou de acontecer, Roma foi, pouco a pouco, diminuindo, desaparecendo. Certo? O que é que acontece? Roma, pessoal, ela é uma cidade, e a gente fala até hoje que Roma é uma cidade eterna, porque Roma nasceu em 753 a.C. e ela existe e ainda é a capital da Itália até hoje. Ou seja, Roma tem 2.773 anos de existência. É muita coisa, né? É bastante coisa. Se a gente pensar que nós enquanto país, né? Ou a cidade de João Pessoa, por exemplo, que é a terceira cidade mais antiga do Brasil, tem 480 e poucos anos. Assim. Então, é uma diferença brutal, certo? Uma diferença brutal. E tempo, em história, tempo para a humanidade é tudo. O tempo é o conceito mais importante que vocês têm que aprender em história. A ideia de tempo, perceber o tempo, ver as várias interpretações do tempo, perceber o quanto tempo ele é relativo em muitas circunstâncias, né? É uma das principais características que eu quero que vocês absorvam. Tanto é, estou lendo, vocês sabem que nessa quarentena eu estou lendo que só a gota. Por causa do doutorado, eu voltei umas leituras teóricas de história e eu voltei a ler essa coleção aqui, ó. Professor José de Assunção Barros, Teoria da História, volume 1. É esse calhamaço aqui, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. São vários livros. E ele faz esse quadro aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver este quadro. Dá para ver ou tá ruim? Tá difícil, né? Acho que fica invertido. Mas o que depois eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês. O que esse quadro está falando? Esse quadro está falando justamente da ideia de tempo que as várias sociedades elas vão ter, pessoal. Então, nós somos, além de herdeiros dos romanos, mas somos diretamente afetados pelos iluministas e pela galera do século XVIII e XIX. E essa galera que escreveu muito e forjou grande parte do que a nossa sociedade é hoje, eles tinham uma concepção de tempo, elas tinham uma mentalidade, eles tinham uma noção do que era o tempo, certo? Essa noção do que é o tempo bate na tecla de que o tempo é como se fosse uma seta apontada para cima,
onde a gente tinha um progresso infinito. Infinito. O tempo é um progresso infinito dos seres humanos. Nós vamos progredir, 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 até colonizar Marte, fazer nave espacial, ir para o mundo e todo, né? O que Rick descobriu, né, Luciano? E o que ele faz, basicamente. Essa era a concepção do Exato. que... Isso é a concepção muito forte hoje ainda, certo? Muito forte. A ideia de que o tempo é uma seta apontada para o futuro, eterna, e que a gente vai ter um progresso e pá, e aquela coisa toda. O que eu quero alertar a vocês é que esta ideia de tempo, de progresso infinito da seta para cima, está desaparecendo na nossa sociedade, está desaparecendo no Ocidente, certo? Primeiro, que essa concepção de tempo como seta para cima é uma ideia nossa. Quando eu falo nossa, eu falo Ocidente, certo? Europa, continente americano e parte da África, certo? E isso vem muito baseado em outro livro, em outra leitura que eu já tive, que é muito bom. Quem for fazer ciências humanas aí, um dia tem que ler esse livro, O Orientalismo, de Edward Said, certo? É um livro maravilhoso. Ele mostra que essa ideia de Ocidente e Oriente, né? Essa divisão entre nós e eles, cristãos e muçulmanos, chineses e norte-americanos, sei lá, Iraque e Israel, né? Essa divisão de Oriente e Ocidente é uma invenção, é uma criação, não é algo dado, estabelecido. A gente só repete como se fosse fato, mas ela é uma construção histórica. E esse cara aqui, ele vai justamente fazer isso de uma maneira, meu Deus do céu, esse homem é maravilhoso. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque quando falamos em Ocidente, quando falamos em nós, certo? Brasileiros, nascidos no Brasil, nesta época histórica que a gente está vivenciando, nós somos frutos, nós somos herdeiros, certo? Direto de Roma e da Grécia. Beleza? Como assim? Pô, essa civilização tem 2.000 tarará anos. Como é eu sou herdeiro desses caras nada e tudo mais? Velho, a língua portuguesa é uma língua latina. É uma língua de origem latina. Então, se você está falando português hoje, é porque os romanos inventaram latim só. Certo? Então, muito do que a gente estabelece enquanto sociedade, muitos dos nossos estilos de vida, muita da nossa realidade do presente e atual, ela foi construída nesse passado, nessa história romana. Beleza, pessoal. Alguma dúvida por enquanto? Não, tudo de boa, professor. De boa mesmo? Nenhuma curiosidade? De boa. Olha só. Roma, ela é uma cidade que se localiza no que a gente chama de Península Itálica, certo? E aí prestem atenção no ponteiro do mouse. Roma fica mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é a Itália hoje, certo, pessoal? Isso aqui é o atual território italiano hoje. Isso aqui é a Grécia, ó. Isso aqui é a Grécia, essa região aqui. Isso aqui é a Península Ibérica. Portugal está aqui hoje. Espanha está aqui hoje. Depois vem França, vem a Alemanha. Aqui em cima está a Inglaterra. Isso aqui é o continente africano. Beleza? Todo mundo entendeu essa questão do espaço geográfico? Roma, certo? Roma, ela vai justamente nascer dessa região e para os futuros europeus, para essa galera que está morando aqui, ó, essa galera que mora aqui nessa parte da África, essa galera que mora aqui na Europa, toda essa galera aqui, ó, dessa região. O mundo, pessoal. A gente está falando aí em 8 séculos antes de Cristo, certo? O mundo se resumia a isso, certo? Então, se você está lendo um grego, se você está lendo um romano falando o mundo é nosso de verdade, porque o mundo era isso, certo?
Eles não pense como hoje, que a gente tem uma ideia de globalização, que a gente sabe dos 5 continentes e tudo mais. Pensar como hoje o passado é uma coisa que a gente chama de anacronismo. É julgar, eu já disse isso para vocês, é julgar o passado com os olhos do presente, certo? Não julguem jamais o passado com os olhos do presente, certo? Isso significa que você não vai prestar atenção no seu presente para catar as informações que você deseja no passado? Claro que não. Claro que não. Toda a demanda que você tem por algo que você quer ler, quer assistir, quer saber do passado, é uma orientação do seu presente. É uma carência que você vai ter agora. Então, eu tenho uma carência, eu estou curioso, eu quero saber o porquê daquilo, e eu vou lá no passado para ter alguma noção. E eu justamente vou usar esse passado, esta noção que eu vou ter do passado, para conhecer o meu presente e, a partir daí, poder orientar para as minhas escolhas futuras, certo? Isso, velho, é o que a gente chama de consciência histórica. E quanto mais você trabalha ela, quanto mais você melhora essa consciência histórica, melhor vai ser as tomadas de decisões que vocês vão ter ao longo da vida de vocês, certo? Eu digo isso por escolha própria minha, assim, por decisões que eu tomo, baseado nessas experiências históricas que a gente conhece e que super funcionam. Dá um exemplo. Pandemia, velho. Pandemia. Uma pandemia tão recente, a primeira coisa que a galera falou é quarentena. Por que todo mundo falou de quarentena? Porque a quarentena foi inventada na Idade Média, no século XIV, numa cidade chamada Dubrovnik, que foi a única cidade que conseguiu vencer a peste negra naquele período, quando todo mundo se trancou. Então, você tem uma carência de orientação no seu presente diante da pandemia, você busca essas experiências históricas para ter uma noção de como as pessoas reagiram a determinadas situações e, em alguns momentos, eu posso usar essas orientações ou aquilo que eu dei uma vista para orientar o meu futuro, para orientar minhas escolhas, certo? E conhecer a história romana é contribuir para essa orientação de escolhas que vocês vão fazer ao longo da sua vida. E eu vou mostrar para vocês isso, certo? Roma, pessoal, como eu disse para vocês, nasce aqui, certo? Ela nasce como uma confluência de vários povos, certo? De vários e vários povos que vão ocupar a região. A gente vai ter latinos, certo? A gente vai ter etruscos. A gente vai ter gregos. Então, uma série de etnias que vão justamente ocupar essa região há mais ou menos 8 séculos antes de Cristo e que vão justamente passar a fundar a cidade de Roma por ela ser um ponto de confluência comercial. Só voltando o slide, se você, onde o ponteiro está é Roma, veja que do ponto de vista estratégico, ou do ponto de vista de localização, a cidade de Roma ela é privilegiada, ela é absolutamente privilegiada, certo? E aí, essa é a justificativa histórica, essa é a explicação histórica do nascimento da cidade de Roma. Só que os romanos, eles também escreveram muito sobre eles e sobre os povos. A gente tem muitos historiadores, a gente tem muitos escritores romanos, literatos e tudo mais, que vão falar de Roma e a gente vai usá-los como fonte, certo? Vai fazer a crítica, logicamente, mas a gente vai beber dessas fontes, a gente vai dizer por que os caras escreveram isso? Por que eles queriam ser disso? Por que o cara disse que determinado Deus é assim? A gente tem que usar essas fontes, porque eles mostram como os romanos pensavam um pouco, né? Mais ou menos como eles imaginavam o mundo. E aí a gente tem essa versão lendária, certo? Essa versão mítica para o nascimento da cidade de Roma, para o nascimento do Império ainda não, né? Para o nascimento de Roma, que é a velha história dos irmãos Rômulo e Remo, né? Que é
dois órfãos, digamos assim, da Guerra de Troia, certo? E aí, diante da invasão grega em Troia, a mãe, né, de Rômulo e Remo vão botar, igual a Moisés, vão botar os dois numa cesta, eles vão ser abandonados na margem do rio Tibre, que é o rio que vai abastecer Roma. E aí uma loba protegeu, amamentou os meninos, aquela coisa toda. Por isso que tem essa estátua famosíssima, que está em todo o livro de história, a estátua da loba amamentando os dois meninos e tudo mais. Depois eles vão crescer, vão se tornar pessoas muito inteligentes e poderosas e tá. E quando Roma vai escolher ser uma monarquia e ter o primeiro rei, a escolha vai ficar entre os dois. E aí Rômulo mata o seu irmão Remo e se transforma no primeiro rei de Roma, certo? Essa é a versão mítica da história. Mas o surgimento da monarquia, na verdade, está ligada ao crescimento da cidade de Roma, e é justamente essa confluência de etnias, onde as etnias, para se sobreporem umas às outras, vão querer controlar o trono, vão querer controlar a monarquia. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, tá tudo tranquilo, tá tudo certinho. Sim, tá tudo tranquilo, professor. Continuando. Do ponto de vista político, Roma é dividido em três: monarquia, república e império, certo? A monarquia é quando a gente tem um rei, é a fundação, é o início de Roma, certo? Até a gente ter o último rei, que é chamado Plínio o Soberbo, certo? A gente vai ter, desde o início, Roma dividido em duas grandes classes sociais, certo? Um é chamado de patrícios e outro é chamado de plebeus, beleza? Todo mundo sabe quem é o patrício e quem é o plebeu aqui? Alguém não sabe quem é o patrício e quem é o plebeu? Todo mundo sabe ou ninguém sabe? Não. Você não deixa. Certo. Bora lá, então eu vou explicar para Eu vocês. lembro que você usa patricinha hoje. Eu, inclusive, estou escrevendo. O que é que É o acontece, mesmo motivo pessoal? que você usa o termo patricinha hoje, Maurício. Não, não é por causa disso, não. Não, aquela questão Olha da classe só. social, não é por isso não? Na verdade, patricinha é um termo bem antigo, assim, mas não era associado à questão da elite romana, não tem essa. Mas o nome Patrícia, sim, é um nome próprio hoje, né? Existe até hoje. Olha só, depois a gente vai nessa discussão, depois a gente volta nessa discussão. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque quando Marx ele escreve O Capital, eu acho que minha edição do Capital não está aqui. Quando Marx escreve Capital, ele vai, pessoal, ele pega várias sociedades antigas e os seus modos de produção, sua organização política, sua organização social. Porque ele queria mostrar como é que funcionava, como é que se organizava o funcionamento das classes sociais. E ele vai dizer, uma das coisas que a gente mais vai ver em todas as grandes sociedades e os grandes impérios é o conflito entre duas principais classes sociais. Quer dizer que vão existir só elas? Não, a gente vai ter, dependendo da sociedade, várias e várias classes sociais. No entanto, na maioria das vezes, a gente vai ver duas principais classes sociais discutindo e digladiando-se pelo poder. E quando a gente pega esse modelo teórico de Marx da classe social enquanto conflito e aplica na história romana, fica lindo, fica perfeito. Por quê? Porque na história de Roma a gente vai ter justamente essas duas principais classes sociais. Os patrícios,
que nasceram na monarquia, certo, pessoal? Que era a elite, que eram donas das melhores terras, certo? E era o único grupo social que poderia ser senador, ser rei, ok? Então, eles controlavam a vida política de Roma, eles controlavam a vida econômica de Roma e eles também controlavam a vida militar de Roma, certo? E a gente vai ter os plebeus, que vai ser todo o resto da sociedade, que vai ser agricultor, soldado, comerciante, certo? Todas essas galeras. E aí eu boto comerciantes ricos ou comerciantes pobres, certo? O dinheiro não é o principal fator de diferenciação social como a gente tem hoje. Eu falo isso para vocês o tempo todo e lembrem sempre, certo? Essas duas classes sociais elas vão estar brigando entre si durante toda a história de Roma, certo? Alguma dúvida nisso? Nenhuma? Beleza. Vou supor que vocês não têm. E aí o que é que acontece, pessoas? No período monárquico, a gente vai ter duas instâncias políticas principais. A monarquia, que é composta por um rei, e o Senado, que é composto por senadores eleitos de maneira vitalícia para os cargos públicos. E esses senadores só poderiam ser patrícios. O rei, ele não mandava de maneira absoluta, certo? Vou repetir. O rei, ele não mandava de maneira absoluta, como a gente vai ter nos estados modernos. Esse rei, ele era limitado pelo Senado. Então, se o rei queria entrar em guerra, ele era obrigado a pedir autorização do Senado e eram os senadores que iriam determinar se o cara ia entrar em guerra ou não, certo? E quando a gente chega numa monarquia chamada monarquia etrusca, desse grupo dos etruscos, a gente vai ter esse rei chamado de Plínio, que vai entrar em guerra com o Senado justamente para querer acabar com o Senado e fazer com que ele seja o principal chefe da cidade de Roma. O que é que acontece? O Senado vence a batalha, certo? Eles acabam com a monarquia romana, acabam com Plínio Soberbo e fundam a República em 509 a.C. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Não, professor. Eu vou fechar porque o tempo está acabando e vocês voltem, certo? Certo.